Nesta aula, abordaremos mudanças de sistemas de coordenadas e derivaremos a matriz ViewMatrix, responsável pela transformação de coordenadas do sistema de referência do universo para o sistema de referência da câmera. A partir da ViewMatrix, mostraremos como obter a Model ViewMatrix, uma outra matriz muito importante para a implementação do pipeline gráfico. Mudanças de sistemas de coordenadas são fundamentais para a implementação do pipeline gráfico. Objetos são modelados utilizando sistemas de coordenadas próprios. Assim, para a construção de uma cena 3D, é necessário posicionar esses objetos relativamente uns aos outros, construindo então uma distribuição espacial adequada para a cena. Isso é feito aplicando então transformações conhecidas pelo nome de transformações de modelagem, que incluem operações como translações, escalas e rotações, por exemplo. Essas operações então mapeiam coordenadas do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do universo e são realizadas por meio de uma matriz conhecida como matriz de modelagem ou Model Matrix. Uma vez no sistema de coordenadas do universo, os vértices precisam ter suas coordenadas transformadas para o sistema de referência da câmera. Isso é feito através de transformação de visualização, que é implementada por meio de uma matriz conhecida como ViewMatrix. Nesta aula, nós faremos a derivação da ViewMatrix. Para definirmos sistemas de coordenadas, nós precisamos antes definir uma base para o espaço vetorial. Neste caso, sabemos que n vetores linearmente independentes definem uma base para Rn. O conjunto de vetores é dito linearmente independentes se uma combinação linear desses vetores resulta no vetor nulo apenas no caso em que todos os coeficientes associados aos vetores são iguais a zero. É sempre uma boa ideia selecionar a base formada por vetores ortogonais. Dois vetores V1 e V2 são ditos ortogonais se o produto escalar entre eles é igual a zero. Ainda mais importante para nossa facilidade de manipulação é definir bases ortonormais, ou seja, além dos vetores serem perpendiculares, eles têm norma igual a 1. Vamos então agora considerar a base canônica para o espaço vetorial R3, constituída por vetores cujas coordenadas são representadas pelos valores 100, 010 e 001. Estaremos sempre utilizando nessa disciplina uma notação baseada no uso de vetores coluna. Seja então um vetor arbitrário W, podemos representar o vetor W com relação à base V1, V2, V3, projetando-se o vetor W sobre cada um dos vetores da base. Nesse caso, W é representado pela combinação linear α1, V1 mais α2, V2 mais α3, V3, onde αi é o tamanho da projeção do vetor W sobre o vetor de base VI, e αi é obtido então pelo produto escalar entre W e o vetor de base correspondente VI. Aqui então nós podemos representar W, o vetor W, notem, utilizando essa notação de transposição, como sendo um vetor de alfas, coeficientes alfas, né, transpostos aqui nessa representação então de um vetor linha, vezes uma matriz, nesse caso, onde cada elemento da matriz corresponde a um vetor respectivo, né, V1, V2 e V3. Estaremos temporariamente utilizando essa representação com a transposição, ou seja, utilizando um vetor linha, por uma conveniência para a derivação da matriz de mudança de base, que ficará clara em breve. Então vejam bem, nós podemos, neste caso, representar o vetor W, né, nessa representação transposta, como α1 vezes o vetor 1, mais α2 vezes o vetor 2, mais α3 vezes o vetor 3, V3.
Nesse momento, é oportuno observar que a matriz V, representada pelos vetores V1, V2 e V3, cada um constituindo uma linha da matriz, representa exatamente o conteúdo da matriz identidade 3x3, e nós faremos uso dessa observação em breve. Bem, uma vez estabelecidos os vetores V1, V2 e V3, que constituem a base do espaço vetorial, ou ainda a base de um sistema de coordenadas, podemos, de uma maneira bastante mais sintética, representar um vetor indicando apenas os valores das componentes, né, da combinação linear necessária para a representação do vetor utilizando aquela base. Nesse caso, o vetor W seria representado pelo vetor A com componentes α1, α2 e α3. Naturalmente, havendo uma mudança no sistema de coordenadas, esses vetores, esses coeficientes já não representarão mais o vetor W. Assim, por exemplo, temos uma outra base na qual podemos representar o vetor W. Projetando-se W sobre os vetores desta base, no caso o 1, o 2 e o 3, obtemos coeficientes β1, β2 e β3, que podemos utilizar então para compor uma combinação linear que também representa o vetor W. Notem, essa combinação linear pode igualmente ser representada por meio matricial, de modo semelhante ao anterior. Os coeficientes β1, β2 e β3, aqui tratados como vetor linha, multiplicarão então os vetores da base, o 1, o 2 e o 3. Visto que o mesmo vetor está sendo representado nos dois sistemas de coordenadas, nós podemos então realizar uma conversão entre as duas representações. Isso requer então a escolha de um frame de referência e, para tal, nós adotaremos a base canônica, aqui representada pelos vetores V1, V2 e V3. Notem ainda que os dois sistemas de coordenadas compartilham uma origem, a mesma origem. E nós vamos agora, então, dizer que o sistema canônico representa o sistema de coordenadas do universo, enquanto a nossa nova base representa o sistema de coordenadas da câmera. Visto que a matriz com linhas V1, V2 e V3 corresponde à matriz identidade, ela pode ser suprimida e temos agora uma equação definida como B transposto vezes uma matriz com linhas U1, U2 e U3 igual ao vetor transposto com os coeficientes α1, α2 e α3. Essa matriz com linhas U1, U2 e U3 nós chamaremos de matriz B por conveniência, porque ela representa a matriz mudança de base, então permitindo a transformação das coordenadas de um sistema de coordenadas para o outro. Nós vamos então renomear os vetores da base U, de U1, U2 e U3, para U, V e N, para utilizarmos uma notação compatível com a que é utilizada, então, para sistemas de referência de câmera, de um modo geral, em computação gráfica. Então, nós teremos agora o vetor U, com componentes UX, UY e UZ, o vetor V com componentes VX, VY e VZ, e um vetor N com componentes NX, NY e NZ. Podemos então agora representar a nossa matriz B de mudança de base como uma matriz 3x3, aqui onde cada linha corresponde às componentes de um dos vetores que define o sistema de coordenadas da câmera. Então, a primeira linha, os componentes do vetor U, na segunda linha, os componentes do vetor V, e na terceira, os componentes do vetor N. Lembrando que há pouco nós derivamos a seguinte expressão, em que o vetor B minúsculo, que contém os coeficientes beta, que representam as coordenadas do vetor W no sistema de coordenadas da câmera, uma vez multiplicados pela matriz B de mudança de base, nos permitiriam obter os coeficientes alfa
associados à representação do vetor W no sistema de coordenadas do universo. Naturalmente, que nós, a princípio, já dispomos do sistema das coordenadas representadas ou expressas no sistema de coordenadas do universo e gostaríamos de obter as coordenadas no sistema de coordenadas da câmera. Assim, nós podemos multiplicar os dois lados da equação pela inversa da matriz B e, lembrando ou considerando que cada um desses vetores de base, eles são ortogonais entre si, eles são linearmente independentes, nós temos a seguinte observação. Mais ainda, eles formam uma base ortonormal. Isso caracteriza, então, uma matriz B sendo uma matriz ortogonal e, como tal, a sua inversa igual à sua transposta, o que nos permite, portanto, obter os coeficientes representados aqui pelo vetor B, os coeficientes beta, que caracterizam, então, as coordenadas do vetor W no sistema de coordenadas da câmera, através da multiplicação da matriz mudança de base B pelos coeficientes, pelo vetor que representa os coeficientes do vetor W no sistema de coordenadas do universo. Podemos agora estender a nossa matriz de mudança de base com uma linha e uma coluna adicionais, de modo a que ela se torne adequada à manipulação de vetores representados em coordenadas homogêneas. A derivação utilizada para a obtenção da matriz de mudança de base que acabamos de fazer assume que as origens dos dois sistemas de coordenadas são coincidentes. Isso, naturalmente, é uma situação bastante restritiva e nós gostaríamos de permitir que a nossa câmera possa estar em qualquer ponto do espaço, em qualquer ponto da cena. Assim, nós vamos agora analisar essa situação novamente, considerando agora e derivando a possibilidade de fazer transformações entre sistemas de coordenadas para sistemas de referências com origens não coincidentes. O processo de mapeamento entre sistemas de coordenadas arbitrários pode ser feito de múltiplas formas. Nós vamos abordar nesta aula duas estratégias para entendermos o problema. A primeira delas se baseia então e explora a derivação que fizemos há pouco para uma matriz de mudança de base. Neste caso, nós vamos transladar a câmera para a origem e, naturalmente, ao transladarmos a câmera, estaremos transladando também todos os elementos da cena. Ao fazermos isso, teremos uma condição em que a relação espacial entre os objetos da cena e da câmera não se modificaram, mas teremos a condição necessária de câmera e sistema de referência do universo com origens coincidentes para que possamos aplicar, então, a transformação de mudança de base. Considerando o que foi descrito há pouco, nós podemos, então, transladar a câmera para a origem do sistema de coordenadas do universo e, ao fazermos isso, também aplicaremos a mesma translação a todos os vértices de todos os objetos da cena. Conforme já dito, isso não altera a relação espacial entre a câmera e os objetos da cena e, com isso, obtemos a condição necessária para a aplicação da matriz B que derivamos há pouco. Então, vamos lá. Essa translação corresponde a somar o vetor T a cada um dos vértices dos objetos da cena. Notem que T é dado pela posição da origem do sistema de referência do universo menos a origem do sistema de coordenadas da câmera. Como, por definição, as coordenadas da origem do sistema de referência do universo são 0, 0, 0, e aqui nós posicionamos a câmera em uma posição Cx, Cy, Cz, as coordenadas deste vetor serão dadas, portanto, pelo vetor translacional menos Cx, menos Cy, menos Cz, onde, repito, estas são Cx, Cy, Cz, as coordenadas da posição da câmera.
Bem, após fazermos a translação, nós agora estamos em condição de aplicar a matriz B e obter, neste caso, as coordenadas dos vértices, né, de todos os elementos da cena expressos no sistema de coordenadas da câmera. Então, lembrando, o que nós fizemos foi primeiro aplicar uma translação seguida da multiplicação pela matriz B. Então, vamos ver como ficaria isso. Nós temos aqui, então, a situação em que as coordenadas de um vértice ou um ponto P expressos no sistema de coordenadas do universo, nós a elas aplicaremos uma translação para levar a câmera à origem, ou a translação necessária para levar a câmera à origem, e a seguir aplicaremos, então, a nossa matriz mudança de base B. E com isso, obteremos as coordenadas do ponto expressas no sistema de coordenadas da câmera. Representando toda essa equação, né, como matriz e levando em conta a representação dos vértices em coordenadas homogêneas, nós temos aqui, então, primeiro, a matriz de translação, né, que leva a origem da câmera para a origem do sistema de coordenadas do universo, ou seja, estamos subtraindo as coordenadas da posição da câmera. Após isso, então, multiplicamos pela matriz B que derivamos há pouco. Notem que, se nós avaliarmos esse produto matricial, nós veremos o seguinte: ao multiplicar esta linha por essa coluna, ficaremos então com a componente UX. Ao multiplicarmos ainda a primeira linha pela segunda coluna, teremos o Y, teremos o Z e, ao multiplicarmos a primeira linha pela última coluna, nós teremos menos o produto escalar entre o vetor U e o vetor que representa a origem do sistema de coordenadas da câmera, né? Vejam bem, ao fazermos a segunda linha por esses elementos, novamente preservaremos Vx, Vy e Vz, e a componente que resulta do produto dessa linha por essa coluna será menos o produto escalar entre o vetor V, ou as componentes do vetor V, né, e a origem do sistema de coordenadas da câmera. E, de modo análogo, também para a terceira linha da matriz, onde preservaremos os valores nx, ny, nz e obteremos menos o produto escalar entre o vetor n e a origem do sistema de coordenadas da câmera. Bom, para a última linha, ela será mantida igualmente, né? Bom, então vamos ver como fica esse resultado. Conforme havíamos já antecipado, nós temos a matriz obtida como sendo o vetor U, nas três primeiras componentes, nas três primeiras colunas da primeira linha, e aqui menos o produto escalar entre o vetor U e a origem do sistema de coordenadas da câmera. Vetor V, seguido de menos o produto escalar entre o próprio vetor e a origem do sistema de coordenadas da câmera, vetor N e menos o dot product entre ele e a origem do sistema de coordenadas da câmera. Esta matriz é uma matriz extremamente importante para a gente. Ela se chama a View Matrix, obtida então pelo produto de B, a matriz mudança de base, e uma translação necessária para levar as coordenadas da origem do sistema de coordenadas da câmera, ou a origem da câmera, para a origem do sistema de coordenadas do universo. Então, essa matriz View Matrix é extremamente importante para nós, porque ela permite, então, mapear coordenadas de vértices do sistema de coordenadas do universo para o sistema de coordenadas da câmera, e isso independente de onde a câmera se encontra relativamente à origem do sistema de coordenadas do universo. Vamos agora fazer uma outra derivação, né? Dessa vez utilizando uma estratégia diferente e mais direta. Ao invés de utilizarmos a matriz de mudança de base, nós vamos agora, utilizando o nosso entendimento sobre vetores e produto escalar, nós vamos fazer a obtenção dessa transformação de maneira bem direta, simplesmente
definindo os vetores com respeito ao sistema de coordenadas da câmera e projetando esses vetores sobre os eixos da câmera. Então, considerando um ponto P, ou seja, um vértice de um modelo com coordenadas expressas no sistema de coordenadas do universo, e considerando também o centro, a posição da câmera sintética, também expressa no sistema de coordenadas do universo, nós podemos definir um vetor P, que caracteriza, então, este ponto em relação à origem do sistema de coordenadas da câmera. E, portanto, para obtermos as coordenadas deste ponto expressas neste sistema de coordenadas, tudo o que precisamos fazer é projetar o vetor nos eixos desse sistema de coordenadas. E essa projeção, sabemos, é obtida por meio de um produto escalar. Então, produto escalar entre o vetor P e o vetor aqui, que corresponde ao nosso vetor U, né? Ou seja, o x do sistema de coordenadas da câmera, vai me dar, então, a componente deste ponto expressa ao longo dessa direção, e considerando como origem o ponto CX, CY, CZ. E o mesmo, então, para os eixos V e N, aqui correspondentes a YC e ZC. Isso, então, pode ser expresso de maneira matricial da seguinte forma. Então, as coordenadas do ponto expressas no sistema de coordenadas da câmera são obtidas simplesmente com o produto escalar entre P, este vetor, obtido deste modo, e os vetores que formam a base do sistema de coordenadas da câmera. Observamos aqui a representação matricial obtida para esta segunda estratégia. Ela corresponde à equação acima, onde as coordenadas do centro da câmera sintética, ou seja, da posição da câmera, foram subtraídas das coordenadas dos vértices do modelo e, após, então, multiplicadas pela matriz mudança de base. Vejam que, ao multiplicarmos, digamos, essa primeira linha pelo vetor coluna aqui mostrado, isso é equivalente a estarmos calculando dois produtos escalares, um com o vetor associado às coordenadas do ponto P e um outro com o vetor que caracteriza a origem deste sistema de coordenadas da câmera. E o mesmo vale, então, para as demais linhas. E assim, ao fazermos essa multiplicação, isso é equivalente a termos a seguinte representação, onde o produto desta linha por esse vetor corresponde a calcular o produto escalar com o vetor das coordenadas do ponto, assim como nós faríamos aqui, né, nesses três primeiros elementos da linha, a matriz, e ao multiplicarmos este termo, a últimos elementos da última coluna da matriz pela coordenada homogênea 1, nós temos aqui também representado o produto escalar, o menos o produto escalar entre os vetores em questão e a posição da origem, né, da câmera no espaço. Então, notem que obtemos exatamente a mesma matriz, a mesma representação. Agora, nós podemos nos perguntar, já sabemos como aplicar transformações de visualização com a câmera posicionada arbitrariamente no espaço. Uma pergunta agora é, como definir, então, o sistema de coordenadas para a câmera que seja aplicável a OpenGL? Vamos dar uma olhada nisso. Bibliotecas de apoio a OpenGL, como a GLM, oferecem funções do tipo lookat. Estas funções nos permitem definir uma matriz de visualização. Elas têm como parâmetros a posição da câmera, um ponto para o qual a câmera está olhando e um vetor que representa, então, uma direção vertical. Notem que essa direção vertical não precisa ser perpendicular ao vetor que será formado pela posição da câmera e a direção de observação. A única coisa que não pode acontecer
é que essa direção seja coincidente com o vetor que vai ser formado, então, pela subtração entre esses elementos. Os parâmetros utilizados nessa função, eles fornecem toda a informação necessária para que se crie, então, uma view matrix. Então, vamos lá. O vetor n é obtido, então, através da normalização do vetor definido por posição da câmera menos lookat, menos a posição para a qual está se olhando. Lembrem que a subtração é feita de posição da câmera menos lookat porque estamos usando um sistema de coordenadas mão direita. E assim, o vetor aponta na direção contrária, o semi-eixo positivo aponta na direção contrária à qual a câmera está olhando. Bem, então, obtido o vetor n, é possível, então, agora obter o vetor u calculando-se o produto vetorial entre aquela direção up, o vetor up vector que foi sugerido. Notem que esse vetor up, junto com o vetor n obtido, definem um plano, né? Desde que eles não sejam coincidentes, não sejam colineares. E, ao fazermos isso e calcularmos um produto vetorial, nós vamos estar obtendo, então, um vetor u que é perpendicular ao plano definido por n e esse up. Mas a gente não tem certeza se o up é um vetor que é perpendicular ao vetor n, né? Como eu falei, ele não precisa ser. Portanto, nós vamos, depois de obtermos n e u, nós vamos obter um vetor v por meio do produto vetorial entre n e u, e esse necessariamente será, então, perpendicular aos outros dois, a n e a u. Bem, e neste caso, a posição da câmera é indicada, então é informada por meio desses parâmetros. Notem, portanto, que a partir das informações passadas para a função lookat, nós conseguimos calcular todos os elementos necessários para a construção da nossa view matrix. Uma vez obtida a view matrix, nós podemos também obter a model view matrix, uma outra matriz extremamente importante na implementação do pipeline gráfico. A model view, ela codifica as transformações de modelagem que são então seguidas pela transformação de visualização. Lembrando a vocês que a matriz de modelagem M, ela acumula todas as transformações aplicadas aos vértices. No caso, transformações como escalas, rotações, translações, etc. E assim, as transformações de modelagem devem afetar os vértices antes da matriz view. Assim, vamos lá. Os vértices estão localizados aqui nesse produto à direita desta matriz, portanto, as transformações de modelagem devem afetar os vértices antes que a matriz de visualização, a view matrix, possa então ser efetivamente utilizada. Notem, por exemplo, que recapitulando o nosso pipeline, a partir de uma representação expressa no sistema de coordenadas do objeto, nós vamos aplicar transformações de modelagem, nesse caso, por exemplo, incluindo translação, rotação, talvez uma escala pequena aí. Aqui um exemplo de uma outra aplicação de matriz de modelagem. E em seguida, então, nós vamos aplicar a view matrix para obter a representação desses vértices no sistema de coordenadas da câmera. Bem, nesse momento, onde nos encontramos no nosso pipeline, nós acabamos de cobrir as transformações de vértices, ou seja, processamento geométrico, que mapeia, então, coordenadas do sistema de referência do objeto para o sistema de referência da câmera. Nesse estágio, opcionalmente, é possível fazer remoção de elementos para redução da carga de trabalho ao longo do restante do pipeline, o que envolve, por exemplo, View Frustum Culling e Backface Culling, além de iluminação, se é utilizado Guru Shading. Notem que esses demais elementos, culling e iluminação, serão tratados mais adiante na disciplina.
Em resumo, nesta aula nós abordamos mudança de sistema de coordenadas, fizemos uma derivação da ViewMatrix, mostramos como obter um sistema de coordenadas para uma câmera virtual no contexto de OpenGL e também mostramos como obter a Model ViewMatrix a partir da ViewMatrix.